Carros de luxo, mansões, bons restaurantes, viagens espetaculares. Isso é só um pouco do que você vai encontrar na vida das pessoas de prosperidade. Mas por que será que para algumas pessoas a abundância é tão grande, enquanto que para outras pessoas parece faltar tudo? No vídeo de hoje eu vou explicar para você qual processo dentro da sua mente você precisa ajustar se você quiser de fato ser próspero na sua vida. Agora, você está preparado? Por que umas pessoas conseguem prosperar na vida e outras pessoas não conseguem prosperar na vida? Será que é tudo sorte do destino? Será que é simplesmente porque um deu sorte de ter nascido em berço de ouro ou ter conquistado coisas na vida e o outro não teve a mesma oportunidade de ter? Será que é por causa disso? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre as duas mentes que a gente tem aqui dentro, ó. Duas mentes dentro da nossa cabeça. Uma é a mente consciente e a outra é a mente subconsciente. A primeira, a mente consciente, é aquela que toma decisão, é aquela que raciocina o que é certo, o que é errado, é aquela que tem medo, é aquela que decide se vai ou não vai. E a subconsciente é aquela que aceita todas as suas ordens. Se você dá uma ordem positiva, ela aceita. Se você dá uma ordem negativa, ela também vai aceitar muito bem. É o que muitas pessoas chamam de universo, é o que outras pessoas falam que é o cosmo. É o que eu chamaria também de Deus, que está presente dentro de cada um de nós. Um Deus que quer abundância para todo mundo, um Deus que quer ver todo mundo bem e não faz distinção entre um e outro filho, não é isso? Vamos falar um pouco sobre essa energia, então, que está presente em cada um de nós. No livro O Poder do Subconsciente, fica muito bem explicado como que funciona essa questão da nossa mente subconsciente e também da nossa mente consciente. E aqui eu preciso te explicar uma coisa muito importante, que se você aplicar hoje ainda, a partir de agora, na sua vida, as coisas vão começar a mudar e você vai entender só na prática. Não adianta você deixar isso no campo da teoria, você tem que aplicar e trazer isso para o campo da prática para você entender o que eu estou falando aqui. Para você entender isso, deixa eu te contar uma história. Era uma vez um homem que estava muito doente e ele era um homem de muita fé. O seu filho sabia disso e ele queria curar o seu pai de qualquer forma. E naquele tempo tinha um monge que era muito conhecido por fazer milagres naquela localidade onde vivia. Por onde passava aquele monge ali, ele trazia a cura de diversas pessoas enfermas. E certa vez, esse monge passando pela cidade daquele pai doente, o filho rapidamente foi até ele e falou: "Monge, me ajuda a curar o meu pai tá doente." E o monge falou para ele: "Olha, eu trago aqui comigo um anel, e aqui em cima desse anel eu tenho um pedaço da madeira da cruz de Jesus Cristo. Esse anel, ele tem um poder curador. Leva esse anel para o seu pai e assim que ele tocar no anel, ele vai ser curado." Assim o filho fez, então ele foi lá, pegou o anel com um pedaço da madeira da cruz de Jesus Cristo e levou até o quarto de seu pai, onde ele estava adoecido. O pai dele também acreditava que aquele monge podia trazer a cura. E assim que o filho chegou em casa, ele entrou e disse: "Papai, dá só uma olhada no que eu consegui para o senhor. Eu encontrei o monge e o monge me emprestou o anel que vai trazer a cura para o senhor." O pai rapidamente pegou aquele anel da mão do filho, abraçou assim, apertou contra o peito e dormiu. Aquele pai dormiu segurando aquele objeto, aquele símbolo que então para ele iria trazer a cura. No dia seguinte, o pai acordou curado. E você deve estar pensando que a grande polêmica dessa história talvez seja o fato de que uma madeira com um ferro, um anel, não cura ninguém. E de fato não curou, porque esse anel foi somente uma invenção do próprio filho para poder fazer o pai acreditar que naquele objeto estava a cura que ele tanto precisava. O pai acreditou tanto, mas tanto que aquilo ali era verdade e que de fato, se ele tocasse aquele anel, ele iria obter a cura para sua doença, que quando ele apertou aquele anel contra o seu peito, ele foi curado. Tem uma outra história também que conta que uma vez
levaram duas pessoas muito doentes aonde Jesus estava. Quando ele acabou de chegar, falaram para ele assim: Senhor, Senhor, eu tenho essas duas pessoas aqui, cure essas pessoas. E ele olha para a pessoa e fala: você acredita nisso? É nisso que você crê? E a pessoa falou sim. Ele falou: então assim seja feito. Colocou as suas mãos sobre as pessoas e elas foram curadas. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o poder do subconsciente, ele é um poder curador, pode dar a gente coisas que a gente jamais pensou que a gente poderia ter. Como eu disse, algumas pessoas falam que é a lei universal da atração, outras pessoas falam que é o poder do espírito, é o poder do cosmo. Eu chamo de Deus, chame como quiser, mas o fato é que esse poder, essa energia, ela realmente existe. Agora eu vou te dar duas dicas para você poder manifestar o poder do seu subconsciente. Porque não é tão fácil assim como parece. Não é só você virar de frente para um espelho e fazer um pedido. As coisas não acontecem assim dessa maneira. Você precisa muito mais do que isso. A primeira coisa que você tem que entender então é que, número 1, você precisa começar a pensar de forma positiva. Pensar com otimismo. Pensar positivamente, inclusive, já foi fonte de estudos para livros como a Psicologia de Harvard. Uma excelente obra literária se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. E depois que você começar a pensar positivo, você vai começar a observar que você vai se sentir diferente. Você vai passar a se sentir uma pessoa diferente. Uma coisa vai começar a mudar dentro de você. E a partir do momento que você começa a ter esses sentimentos, que até então você não tinha, você então começa a agir de forma diferente. Entenda. E essa ação vai começar a trazer resultados na sua vida. Paulo Vieira tem um livro muito legal que se chama O Poder da Ação. E esse livro, ele diz justamente isso, que você nunca vai ter resultados somente estudando, somente lendo ou somente assistindo vídeos. Você nunca vai ter resultados se você não sair do campo teórico e partir para o campo prático. Tem um jeito bem fácil, na verdade, de você começar a manifestar o seu desejo do subconsciente, o seu poder subconsciente, que vai muito além do poder curador. E como eu disse, não adianta ficar olhando na frente do espelho fazendo afirmações. Você tem que determinar. Você tem que dizer o seguinte: lembra do segredo que eu te contei? O segredo é você acreditar na afirmação que você está fazendo. Não adianta fazer meras afirmações da boca para fora, porque isso não vai adiantar absolutamente nada. Então, meu amigo, a partir de agora, em vez de ficar fazendo afirmações, comece a fazer determinações. Determine ações que você vai tomar daqui para frente, que vão fazer de fato a sua vida mudar para muito melhor. O Wendel Carvalho, um coach de muito sucesso aqui no Brasil, um treinador de pessoas, ele diz com toda razão que a gente só se aprimora repetindo tarefas ou sob forte impacto emocional. E são essas duas ferramentas que a gente vai usar para a gente poder começar a pensar positivo, se sentir uma pessoa melhor, traçar ações que vão trazer para a gente resultados muito diferentes dos resultados que a gente tem hoje em dia. Mas, Léo, e o poder do subconsciente que você estava falando? É muito fácil. Agindo dessa maneira, você vai começar a alimentar o seu subconsciente com coisas positivas, com ideias boas, e simplesmente as coisas vão começar a acontecer na sua vida sem nem mesmo você saber por quê. Sabe aquela oportunidade de trabalho que você tanto queria e nunca tinha chegado? Pois é, ela vai chegar. Sabe aquele desejo de encontrar uma pessoa, de se relacionar com uma pessoa nova, de repente se casar, namorar? Isso acontece e você começa a se perguntar: mas por que isso está acontecendo na minha vida? É por causa dessas mudanças, por causa das coisas boas que você tem alimentado no seu subconsciente, dos seus novos sentimentos, da sua nova forma de pensar, das suas novas atitudes que geram, por consequência, resultados muito diferentes do que você estava habituado a ter. O ruim disso é que da mesma forma que você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Então, cuidado. Estava na Bíblia, Jesus disse: vigilância. Você precisa ter vigilância com os seus pensamentos, porque tudo começa ali. A forma que você nutre o seu pensamento, nutre as suas ideias, ela impacta diretamente, positiva ou negativamente, nos resultados que você vai obter a partir daquilo. Então, vem cá pertinho de mim de novo. Você quer mudar de verdade? Você está disposto a mudar de verdade?
Começa a abastecer os seus pensamentos com coisas positivas. E só para concluir, eu quero fechar aqui com 3 regras para que você não fracasse nessa jornada. Pessoas prósperas, elas não se fazem de vítima. Elas não se colocam como figurantes do jogo da vida, elas são pessoas principais, elas se colocam como os principais atores do jogo da vida. Elas também não se justificam, elas não ficam tentando encontrar culpado para situações e nem tentam ficar justificando seus vícios e os seus erros. E o terceiro ponto aqui, essas pessoas também não se queixam. Você dificilmente vai ver uma pessoa próspera, próspera mesmo, de verdade, se queixando, reclamando das coisas, reclamando da vida. Isso é muito difícil de ver. Eu nunca vi e você também nunca vai ver. Você consegue ver como tudo está simplesmente conectado com o poder do pensamento? Eu desejo muito a todos vocês uma prosperidade imensa, muita saúde e que vocês consigam realizar todos os sonhos que vocês têm utilizando o poder do subconsciente. Um grande abraço e até a próxima.